As birras deixam a maioria dos pais desesperados. Então, neste vídeo eu vou falar para vocês de algumas condutas que os pais podem adotar para evitar que as birras aconteçam ou para diminuir a frequência caso elas já existam. Meu nome é Roselaine Viana, eu sou psicóloga especialista em atendimento infantil e orientação familiar. No vídeo anterior nós falamos um pouquinho do porquê que as birras acontecem. Nesse vídeo que eu vou gravar hoje para vocês, a gente vai falar de algumas estratégias que podem ser adotadas para evitar que as birras aconteçam ou para diminuir caso elas já estejam acontecendo. É importante lembrar que esse é um assunto muito extenso e que a gente não vai conseguir esgotá-lo hoje aqui. Por isso eu vou gravar outros vídeos, então é importante vocês assistirem para a gente conseguir depois juntar essas informações. Então, vamos falar do primeiro ponto. O primeiro ponto a se trabalhar é a previsibilidade. Então, estruturar o dia da criança por meio de rotina é uma estratégia que é indispensável. Então, observa como está essa organização do dia da criança, verifica se ela consegue prever e entender como está organizado, porque isso diminui muito as crises de birra das crianças. Outro ponto é a predição. O que é a predição? É um aviso antes de uma ordem. Então, se acostume a toda vez que vocês forem mudar a criança de uma rotina para outra, principalmente quando vem uma tarefinha, dá um aviso para a criança. Então, por exemplo, Mateus, daqui a 5 minutinhos a mamãe vai servir o jantar. Se organiza. Porque muitas vezes a criança está brincando e aí você vai lá e tira a criança da brincadeira para ir jantar ou para ir tomar banho, que são atividades mais chatas, e a criança não quer sair dali. Então, ela vai insistir e vai recusar. Então, faça esse aviso antes para que ela se organize. Cumpra aquilo que você combina com a criança. Então, evite as ameaças, porque se você ameaça a criança, geralmente essas ameaças não serão cumpridas e a criança começa a perceber que a mamãe fala e não cumpre. Outro ponto, não faça trocas. Então, você falou para a criança fazer tal coisa, a criança recusou, você faz uma ameaça, não cumpre, aí você faz um combinado. Então, tá bom, faça assim, que aí você ganha isso, ou coma só mais um pedacinho. Então, essas trocas faz com que a criança insista na recusa, insista naquilo que ela está fazendo, porque ela sabe que pode ser que tenha uma outra opção vindo aí depois. Redirecione as crianças, principalmente as crianças pequenas. Você falou um não, pontuou que não vai ser feito aquilo ali, ou que ela precisa sair de determinado lugar, redireciona ela para algo que pode, para algo que é aceitável, porque aí a criança consegue se organizar de uma forma diferente e não precisa entrar em crise, porque senão ela retoma para algo que não pode, e aí você vai dar mais uma advertência e a criança não sai dali, e aí vira aquele chororô que a gente conhece, tá? Então, redireciona a criança. Um outro ponto legal de se observar é quais são os gatilhos. Observe o seu pequenininho, porque você vai ver que vai ter momentos em que são mais propícios para ele chorar, para ele se jogar no chão. Tem o seu tom de voz, a forma com que você fala, os momentos. Então, a gente tem que identificar quais são esses gatilhos e tentar intervir antes que as coisas aconteçam. O que é importante nisso tudo? Que você observe e se sinta segura para fazer intervenção com a criança. Então, a criança percebendo que você está segura, que você sabe que você está falando, que você não vai voltar atrás, a criança faz as testagens, como a gente já falou no vídeo anterior, que é normal, muitas vezes, dependendo da idade da criança, é esperado que aconteça, mas ela vai precisar achar outra forma de comunicação. Então, daquela forma, a mamãe não vai ceder, mas ela precisa saber e que você vai acolhê-la, né? Então, você precisa acolher a criança, que ela pode retornar, pedir um colo, pedir um aconchego da mamãe, mas que isso não muda. Não muda a opinião da mãe, a resposta da mamãe. A criança se acalmou, você deu aconchego para ela, conversou com ela, redireciona ela para uma atividade. Vocês conheciam todas essas estratégias? Se você não conhecia alguma, compartilha aqui com a gente. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre birras, mas agora sobre intervenção. Um forte abraço!